O paradeiro dos anjos caídos. Entre a prisão abissal e o domínio terrestre, a questão de onde os anjos caídos residem é uma das mais fascinantes e complexas da teologia e da mitologia abraâmica. Desde textos sagrados antigos a épicos literários e produções culturais modernas, a sua localização tem sido objeto de intensa especulação, debate e representação artística. A resposta não é única nem simples. Ela varia drasticamente dependendo da fonte, seja a Bíblia, textos apócrifos, tradições teológicas ou imaginário popular. A narrativa central, embora não explicitamente detalhada num único capítulo da Bíblia, é construída a partir de várias passagens. A mais influente é a rebelião liderada por Lúcifer, o portador da luz, um dos anjos mais gloriosos de Deus. Consumido pelo orgulho e pela inveja, ele desejou usurpar o trono do Criador. Passagens como Isaías 14, 12-15 e Ezequiel 28, 12-17, embora originalmente dirigidas a reis humanos, nesta interpretação, os anjos caídos, agora conhecidos como demônios, operam numa dimensão paralela à nossa. Eles são os arquitetos invisíveis de grande parte do caos, da desordem e do mal que vemos. A Terra tornou-se o seu reino exilado, um campo de batalha onde a guerra que começou no céu continua pela alma da humanidade. A segunda epístola de Pedro e a epístola de Judas apresentam um quadro de confinamento e punição imediata. Eles não estão necessariamente a caminhar fisicamente entre nós em corpos materiais, mas influenciam a humanidade a partir deste reino espiritual. O seu objetivo é tentar enganar, acusar e afastar a humanidade de Deus, exercendo seu poder limitado sobre o mundo ou sistema de valores e estruturas opostas a Deus. Foram interpretadas alegoricamente pelos primeiros teólogos cristãos como descrições da queda de Satanás. Para compreender o seu paradeiro, é preciso mergulhar numa jornada que atravessa o céu, a terra e as profundezas do abismo. Um grupo, liderado por Satanás, foi expulso para a terra e permanece ativo. Outro grupo, talvez aqueles que cometeram uma transgressão particularmente grave, foi imediatamente aprisionado. A própria terra e a sua atmosfera espiritual funcionam como a sua prisão. Foram lançados para fora do céu, o seu verdadeiro lar, e estão agora confinados a este planeta até o juízo final. Muitos associam este segundo grupo aos filhos de Deus de Gênesis 6, 1-4, que, segundo interpretações antigas, deixaram a sua habitação celestial para se unirem a mulheres humanas, uma perversão que teria levado ao seu aprisionamento imediato no Tártaro. Como podem estar a tentar a humanidade se estão presos em cadeias de escuridão? Os teólogos propõem várias soluções para esta aparente discrepância. Apocalipse 20:10 descreve o clímax da história cósmica. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. O seu paradeiro definitivo é o lago de fogo. A segunda morte, a separação eterna e total de Deus, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mais tarde, em Apocalipse 20, 14-15, a morte e o Hades são lançados no mesmo lago, juntamente com todos cujos nomes não estão no livro da vida. A obra mais influente é, sem dúvida, Paraíso Perdido, de John Milton. Milton humanizou Satanás, transformando-o num herói trágico e carismático, cuja frase "melhor reinar no inferno do que servir no céu" se tornou icônica. No seu épico, o inferno é um lugar físico, um reino de fogo e escuridão, onde os anjos caídos constroem a sua capital, Pandemônio, e conspiram contra Deus e a sua nova criação, o homem.
Embora não mencione explicitamente os outros anjos caídos, entende-se que partilharão o destino do seu líder. Estão presos no sentido em que foram permanentemente separados da luz e da presença de Deus. A sua liberdade na terra é, na verdade, uma forma de cativeiro. Tão confinados a este cosmos caído, incapazes de regressar ao céu, e a sua autoridade é severamente limitada por Deus. Estão embaixo, expulsos da presença de Deus, estão aqui a interagir com o drama humano e estão presos, aguardando um julgamento inevitável. O seu paradeiro, em última análise, é uma condição de exílio, um estado de separação da fonte de toda a luz, seja numa dimensão terrestre, numa prisão abissal, ou em ambos ao mesmo tempo. No pensamento grego clássico, o Tártaro era um poço profundo no submundo, ainda mais baixo que o Hades, usado como uma prisão para os titãs e outras figuras monstruosas que desafiaram os deuses olímpicos. Enoque descreve um grupo de 200 anjos, chamados vigilantes, que, liderados por Sanjasa e Azazel, desceram ao Monte Hermon e pecaram com mulheres humanas. Em séries de TV, como Lucifer ou Supernatural, e inúmeros livros e filmes, eles vivem entre os humanos. Frequentemente são retratados em Los Angeles, Nova York ou outras metrópoles, gerindo clubes noturnos, resolvendo crimes, ou simplesmente tentando encontrar um lugar num mundo que não é o seu. Nestas representações, o seu local é inequivocamente a Terra, e a sua condição é mais de exílio melancólico do que de malícia ativa. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos, feitiçaria, fabrico de armas, astrologia, o que corrompeu a Terra. Ao usar este termo, Pedro evoca a imagem de uma prisão de segurança máxima para seres espirituais de imenso poder. A origem da queda. Uma guerra nos céus antes de determinar onde eles estão. É fundamental entender por que caíram. Azazel, em particular, foi amarrado e lançado num deserto chamado Dudael. Esta tradição reforça fortemente a ideia de que pelo menos uma fação dos anjos caídos está aprisionada em locais específicos e inacessíveis no mundo. Esta rebelião culminou numa guerra celestial vivida de forma mais clara em Apocalipse 12, 7-9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esta passagem oferece a primeira e mais direta resposta à nossa pergunta. Os anjos caídos foram lançados na terra. Satanás é referido por Jesus como príncipe deste mundo e por Paulo como Deus deste século, que cega o entendimento dos incrédulos. Em Efésios 6:12, Paulo descreve a luta cristã não como sendo contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O domínio terrestre, o príncipe deste mundo, se a sua expulsão os trouxe para a terra, então o nosso mundo é o seu principal campo de operações. Esta visão é a mais predominante no Novo Testamento. A expressão regiões celestiais aqui não se refere ao céu de Deus, mas à esfera invisível e espiritual que coexiste com o nosso mundo físico. Portanto, de acordo com esta perspectiva, os anjos caídos estão aqui, mas num plano de existência diferente. A prisão no abismo, o Tártaro e as correntes de escuridão. No entanto, a narrativa bíblica não é monolítica. Outras passagens sugerem um destino diferente para pelo menos alguns dos anjos caídos.
to Pedro, to fall, afirma. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra grega traduzida como inferno aqui é Tartarus. Judas 1:6 reforça esta ideia. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Estas passagens parecem contradizer a ideia de anjos caídos, a vaguear livremente pela terra, dois grupos de anjos caídos. A teoria mais comum é que existem diferentes categorias de anjos caídos, prisão como limitação. Outra interpretação é que as cadeias de escuridão não são literais, mas uma metáfora para o seu estado espiritual. A terra como prisão. Uma terceira via combina as duas ideias, o livro de Enoque e a expansão da mitologia, para além do cânone bíblico. Textos apócrifos, como o livro de Enoque, oferecem detalhes vívidos. De acordo com Enoque, estes vigilantes foram capturados pelos arcanjos e aprisionados em vários locais na terra, em vales e sob as montanhas, em completa escuridão, para aguardar o julgamento final. O Lago do Fogo. O destino final, independentemente de estarem a vaguear pela terra ou acorrentados no Tártaro. A Bíblia é clara sobre o seu destino final. Portanto, a sua localização atual, seja na Terra ou no Tártaro, é temporária. O legado cultural. Os anjos caídos entre nós, a cultura popular, especialmente a literatura, pegou nestas sementes teológicas e cultivou-as em narrativas poderosas. A cultura moderna secularizou e romantizou ainda mais a figura do anjo caído. Conclusão. Uma realidade multifacetada então. Onde estão os anjos caídos? A resposta é um mosaico de locais e estados, na Terra e na sua esfera espiritual, liderados por Satanás. Eles vagueiam como leões a rugir, exercendo influência sobre a humanidade e o sistema mundial, operando a partir das regiões celestiais que rodeiam o nosso planeta, em prisões abissais. Um grupo específico, talvez os vigilantes de Gênesis 6, está acorrentado em escuridão, confinado num poço espiritual, aguardando o julgamento final pela sua transgressão única no imaginário humano, através da teologia, da literatura e da arte. Eles residem na nossa consciência coletiva como arquétipos poderosos de rebelião, orgulho, tentação e a luta eterna entre o bem e o mal. A sua localização não é apenas um ponto num mapa cósmico, mas um conceito dinâmico que reflete a sua função e o seu estado.